Buscando adiantar alguns assuntos a serem trabalhados nas próximas aulas, eu avanço através dos meios eletrônicos com o clima mundial. Esse esquema aparece na apostila com as células de circulação global. Nós vamos nos concentrar em duas dessas células especialmente. Essas duas aqui, a partir da chamada zona de convergência intertropical e até as altas pressões subtropicais. E o que acontece na formação dessas células e na circulação do ar atmosférico troposférico. Através desta animação, que vai rodar em breve, nós percebemos o ar atmosférico mais aquecido na zona equatorial. Este ar quente menos denso sobe para camadas troposféricas mais elevadas. Na alta troposfera, este ar vai se resfriar e vai tender a descer nestas áreas subtropicais de alta pressão. De alta pressão porque há acumulação de ar oriundo da alta troposfera. Nesta área na qual o ar subiu para a alta troposfera, a baixa pressão. Superficialmente, então, o ar vai se deslocar destas áreas de altas pressões subtropicais em direção à linha do Equador, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, em direção à chamada zona de convergência intertropical. Mas, se nós atentarmos para o direcionamento desses ventos, chamados ventos alísios, eles não se deslocam exatamente das altas pressões subtropicais meridionais para o norte ou das altas pressões setentrionais para o sul. Eles se deslocam com um componente ocidental. Isso é o resultado da chamada força de Coriolis. Como nós podemos entender esta força de Coriolis? Aqui nós encontramos um vídeo que mostra os dois participantes do experimento em um eixo que pode se movimentar. No momento não está se movimentando e eles jogam tranquilamente, ou nem tanto, a bola um para o outro. Agora, eles se movimentam em pontos opostos do eixo, mas tem uma grande dificuldade de lançar a bola de um para o outro porque a bola estranhamente se desvia em sua trajetória. Parece se desviar em sua trajetória. Vendo do alto, os participantes arremessam a bola, mas não conseguem atingir o outro participante. A bola se desvia, mas o desvio é meramente aparente. Veja nessa sequência de imagens. Na verdade, a bola segue uma trajetória retilínea. Quem está se movendo são os participantes. Se nós colocássemos então a câmera em movimento, junto com os participantes em movimento, não é? Aparece então a bola tendo um sentido aparente de deslocamento lateral. Aparente, depende, portanto, do referencial. É o que vai acontecer com os nossos ventos. Eles saem de latitudes médias em direção a latitudes baixas, aonde nós temos um movimento de rotação que tem um componente, um vetor oriental muito mais forte. Então, ao se deslocar do sul para o norte, ele se desloca em direção a regiões do globo que estão em velocidades de deslocamento oriental maiores. Há então uma aparência de deslocamento do ar em direção oeste, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Daí os alísios de sudeste no hemisfério sul, os alísios de nordeste no hemisfério norte. Lembrando então a direção do vento. A direção do vento está dada dando o rosto para o vento bater. E para onde você está olhando, para o ponto cardeal colateral para onde você está olhando, é a direção do vento. Então a direção do vento não é para onde ele vai. A direção do vento é de onde ele vem. Alísios de nordeste, alísios de sudeste. É a nossa questãozinha. Observe o esquema abaixo que indica a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre e indique a alternativa correta. Observando a alternativa A,
Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da força de Coriolis, associada à movimentação da Terra ao movimento de rotação. Então nós temos a zona de convergência, para onde convergem os ventos alísios oriundos do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Mas essa zona de convergência não está sempre sobre a linha do Equador. Veja que ela se desloca mais para o norte no verão do hemisfério norte em julho, mais para o sul no verão do hemisfério sul em janeiro. E, além disto, dependendo das massas continentais e oceânicas nas diferentes partes do globo, ela também tem um deslocamento mais ou menos distante frente à linha do Equador. A zona de convergência intertropical aparece aqui aproximadamente em torno da linha do Equador. Na América do Sul, em especial, esta área de instabilidade com nuvens não pode ser confundida com zona de convergência intertropical. Ela aparece principalmente no final da primavera e no verão e é chamada de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZICAS. Então, esta área de instabilidade que se forma normalmente pelo avanço de frentes frias, que vai recolher a umidade oriunda da região amazônica em direção sul. Na nossa foto de satélite, aparece aqui, olha, paralelo à linha do Equador, a zona de convergência intertropical. Diagonal na América do Sul, as ZICAS, zona de convergência do Atlântico Sul, ou um fenômeno análogo, um fenômeno próximo, a ZICOU, a zona de convergência de umidade. Zona de convergência de umidade. Diagonal na América do Sul. Também no clima mundial nós encontramos o fenômeno mais ou menos periódico El Niño e Laninha. Aqui nós encontramos um esquema que mostra o funcionamento normal das águas oceânicas e da circulação atmosférica no Pacífico Meridional. Então, normalmente as águas no litoral da América do Sul estão mais frias, corrente de Humboldt fria, e as águas no litoral da Austrália estão mais quentes. Estas águas quentes fazem com que o ar atmosférico seja quente. Então, há evaporação de água que ascende, sobe pela atmosfera, formando nuvens em camadas mais altas, em camadas mais frias da atmosfera. Esta área mais quente se caracteriza como uma área de baixa pressão. Esta área mais fria, uma área de alta pressão, com o ar se deslocando da América do Sul em direção à região da Austrália. Na alta troposfera, ao contrário, ele segue em direção à América do Sul, se precipitando nestas regiões. O ar que vem da alta troposfera é seco. O ar da alta troposfera, associado à corrente de Humboldt, forma desertos, como o deserto do Atacama. E aqui no litoral da Austrália, na Indonésia, em oposição, um clima bastante chuvoso. Mas, periodicamente, há uma mudança no padrão de aquecimento e circulação atmosférica no Pacífico Sul. Então, há um deslocamento das águas quentes para a região central do Pacífico Sul. Portanto, a célula de Walker fica dividida. Veja aqui a célula de Walker novamente. E agora ela está dividida, porque a área central é que é o Oceano Pacífico Sul, é o meio do Oceano Pacífico, as áreas quentes de baixa pressão. Então, a pluviosidade que estava dada no litoral da Austrália se desloca para estas áreas centrais do Oceano Pacífico. Agora, aonde a célula de Walker se precipitava, tendia a formação de desertos pelo ar seco da alta troposfera. Veja que a célula de Walker está se precipitando agora nas áreas centrais da América do Sul. Não é? Então, deslocando esta baixa umidade para áreas centrais da América do Sul. Temos o fenômeno oposto ao El Niño, que tem seus primeiros sinais no final do ano, né? E daí a expressão tradicional peruana, El Niño, se reportando ao menino Jesus, né? Ao Natal no final do ano, e o fenômeno oposto, que seria Laninha, quando nós temos, na verdade, uma intensificação dessa situação normal. Aqui é a situação normal, aqui a situação é Laninha. Então, nós temos um resfriamento das águas oceânicas no litoral. Elas já são frias, elas ficam anormalmente mais frias, criando um diferencial maior de temperatura entre o litoral da América do Sul e o litoral da Austrália e Indonésia.
Então aqui as águas quentes aumentam a evaporação e com um diferencial maior de pressão e temperatura com a América do Sul, atraindo maiores quantidades de ar, aumentando a precipitação nessas regiões. O ar seco se precipita mais intensamente nestas áreas de águas frias, diminuindo a precipitação nestas áreas, intensificando a aridez nessas regiões. Quando áreas tão extensas do mundo, o Oceano Pacífico, muda o seu padrão de aquecimento e circulação atmosférico, há consequências climáticas de alcance mundial. Aqui nós encontramos um mapa ou mapas que mostram alterações climáticas do El Niño e do Laninha da Laninha, né, para os meses de junho a agosto, para dezembro e fevereiro. Então vejam que algumas áreas têm aumento de temperatura, outras redução, algumas áreas têm aumento de pluviosidade, outras redução. Do mapa inteiro, eu gostaria que vocês se concentrassem, tivessem uma concentração maior em uma região, por dois motivos bastante óbvios. A América do Sul. É interessante guardar estas consequências do El Niño e da Laninha na América do Sul. Por quê? Primeiro, porque é a região na qual nós nos encontramos. É interessante ter controle das consequências desses fenômenos para a região na qual nós estamos. E o vestibular também pensa assim. E, portanto, caem questões recorrentemente sobre as consequências desses fenômenos para a América do Sul. É importante, então, memorizar essas consequências. Questão da Federal do Paraná. Segundo a previsão climática publicada pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, CPTEC, INPE, em 19 de setembro de 2012, a previsão é de que as águas superficiais do Oceano Pacífico tropical evoluam para um padrão anormalmente mais aquecido, dando indicação da evolução de condições de neutralidade para condições típicas de um fenômeno El Niño durante os meses de agosto, setembro, outubro de 2012, considerando a relação dos seguintes efeitos climáticos com o fenômeno El Niño, aumenta a probabilidade de tsunamis para as áreas costeiras brasileiras, seca severa para a região sul com El Niño e precipitação abundante na região nordeste com El Niño, enfraquecimento dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial. A célula de Walker fica bipartida e mais próxima da costa da América do Sul, acompanhando, portanto, estes esquemas. As anomalias climáticas, em especial na América do Sul, chegamos a 3 e 4, enfraquecimento dos ventos alísios, célula de Walker bipartida, né, e mais próxima da costa oeste da América do Sul, essa ideia de bipartição da célula de Walker. Analise o mapa que representa uma anomalia climática. Então, vento soprando na direção da América do Sul, em direção à América do Sul. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica climática mundial, pode-se concluir que se trata da presença de laninha no Oceano Pacífico, mudanças provocadas pelo aquecimento global, da ocorrência de furacões no oeste do continente americano, do fenômeno El Niño e suas consequências, alterações na circulação dos ventos alísios. Veja, então, aquecimento anômalo dessas áreas que reduz a pressão nesta região, atraindo os ventos da Austrália de maneira anormal. Só pode ser El Niño, aquecimento anômalo das águas do Pacífico no litoral da América do Sul. Temos então o clima mundial. Então é interessante guardar a localização, a tipologia desses climas. Então, aonde esses climas ocorrem e quais são as suas características? Eu já disse em sala várias vezes, características de variação de temperatura e pluviosidade. E, portanto, aquilo que está expresso nos climogramas. Daí nós temos climogramas do equatorial, do tropical, temperado oceânico, mediterrâneo, polar, subtropical, árido, semiárido, em diferentes partes do planeta. É interessante para memorizar esses climas a realização dos exercícios.
Fazendo os exercícios da apostila, você se expõe à localização e às características de cada um desses climas e ainda mais no que é mais demandado pelos vestibulares e, consequentemente, acaba por fixar, por memorizar essas características mais importantes. É a nossa questãozinha. Teste a questão, por favor, em casa. Monções. Os ventos monsônicos são análogos no seu funcionamento àquilo que nós já vimos em sala para a brisa marítima, o diferencial de aquecimento entre o oceano e o continente. Só que agora não para uma localidade, mas para toda uma grande extensão continental oceânica durante o verão. Nessa região centro-meridional da Ásia, há um muito maior aquecimento das áreas continentais do que das áreas oceânicas. A área continental mais quente, o ar quente, flui para camadas troposféricas mais altas, reduzindo a pressão nessas regiões, atraindo o ar úmido do oceano, trazendo grande pluviosidade para essas regiões sul-sudeste da Ásia durante o verão do hemisfério norte. No inverno do hemisfério norte, ao contrário, o oceano perde temperatura mais lentamente. O oceano está mais quente do que o continente, atraindo as massas de ar continentais. Ar formado em áreas continentais é ar seco, diminuindo a pluviosidade nessas regiões durante o inverno do hemisfério norte. Isso está dado no climograma, vejam vocês. Aqui durante o inverno do hemisfério norte, começo e final do ano, menor pluviosidade. É esta a situação. Durante o verão do hemisfério norte, meio do ano, muito mais alta pluviosidade. Daí a questão. A foto abaixo mostra uma das frequentes enchentes que ocorrem em Bangladesh, os temporais que atingem anualmente a população de vários países asiáticos, são resultados do quê? Chuvas de monção provenientes do Oceano Índico, que ocorrem no verão e são muito intensas no sudeste do continente.